Shalom Aleichem. Que as bênçãos do Todo-Poderoso possam estar sobre cada um de vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Apocalipse, já tem uns meses que eu não falo sobre a volta do Mashiach, mas nós vamos fazer uma ministração mais técnica. Ou seja, nós temos Apocalipse em praticamente todos os livros das Escrituras. Praticamente todos os livros você encontra textos apocalípticos. O que nós precisamos é saber colocar cada profecia no seu devido lugar, no seu departamento. Porque como o Apocalipse é muito complexo e nem tudo nos foi revelado, então tem gente que faz uma confusão com a guerra, com o Gog e Magog, com o dia da volta do Mashiach, com a eternidade, esquece, passa por cima do milênio, esquece ou não sabe que no final do milênio vai ter uma outra guerra, e somente depois de tudo, findado, que nós teremos o último advento, que é chamado o grande julgamento, o julgamento do grande trono branco, que o advogado deixa de ser advogado e passa a ser juiz. O Apocalipse, ele é muito complexo, é muito extenso. Se nós formos fazer uma abordagem de Apocalipse, nós podíamos fazer um seminário aqui de um semestre, tá? Ficar 6 meses estudando só ele, porque cada versículo dá uma margem gigantesca para se abordar. Então, o que eu vou ensinar hoje para vocês? A porta. Esse seria um termo mais adequado? A porta de entrada para se entender o Apocalipse. Não adianta nós fazermos um seminário de Apocalipse se você não tiver a porta. Vamos dizer outro termo mais perfeito. A introdução do Apocalipse. Tá bom? O livro de Daniel também é muito complexo, que fala 7 semanas, 3 semanas e meia de paz enganosa, 3 semanas e meia de grande tribulação. O que nós precisamos entender é que esse livro, ele trabalha em 2 versões, tá bom? Parte dele já aconteceu e parte vai acontecer. Então você não pode se embasar totalmente em Daniel para falar de Apocalipse, porque parte do livro já aconteceu. Então, já teve Apocalipse na Terra? Já. Tudo que vai acontecer já aconteceu. Deus trabalha assim, tudo que vai acontecer, ele já deu um exemplo. Por exemplo, você ouviu falar que depois do arrebatamento você vai estar num corpo transformado. Já aconteceu? Já. Yeshua morreu, ressuscitou ao 3º dia, num corpo transformado. Já aconteceu. Tudo que vai acontecer, já aconteceu. Por quê? Porque a Bíblia, ela é rotativa, ela volta no mesmo ponto, sempre. O que muda é o nível espiritual. Yeshua, quando ele foi crucificado, eles não fincaram uma lança do lado dele, não bateram nele. Se nós formos fazer um estudo sobre isso, você pasma, porque os chicotes que deram nas costas, abriram tanto as costas que apareciam as veias. Eram com pontas de ossos. Destruiu, dilacerou o corpo dele. Quando ele estava caminhando para o Gólgota, pedaços da carne dele estavam dilacerados, pendurados no corpo. Então por isso que dizem que conforme o que você faz, é difícil de alcançar o perdão, porque o sacrifício foi extremo para um homem que era homem e não era divino. Essa questão de alguém pregar e que Yeshua era 100% homem, 100% Deus, essa pessoa nunca frequentou a escola.
Ele nunca fez matemática na vida dele. Porque se eu encher uma garrafa de água com 100%, eu não consigo pôr mais nada lá dentro. Está 100% cheia. Como é que eu coloco 100% de água e 100% de ar? Não existe. Ah, mas alguém arrisca dizer que ele era 50% homem e 50% Deus. Também é uma falácia. Yeshua era 100% homem. Homem. Gerado dentro do útero de uma mulher. Mas alguém também pode arriscar querer dizer: não, mas está escrito que ele foi gerado pelo Ruach HaKodesh. Então a parte masculina dele era divina. Também não. Se você for ver uma matemática de DNA, o Eterno, que fez as estrelas e os planetas, as galáxias, não teve dificuldade nenhuma de pegar o fator masculino de Yosef e inserir dentro do útero de Miriam, sem contato. Isso é muito simples para ele. Para quem fez uma galáxia, coisa pequena. É que a gente olha as coisas e fala: ah, não, é pequeno. Para ele é pequeno. Para mim, não. Para ele é. Ok? Para ele é pequeno. Então, veja só. Entendendo-se dessa forma, tudo que já aconteceu, vai acontecer novamente. E Yeshua, ele chega em Jerusalém, os discípulos estão reunidos em Jerusalém numa sala fechada. A sala fechada, com medo da retaliação pós-crucificação. A sala fechada por dentro. Imagina aquelas portas de madeira maciça com um trinco, né? Um tronco atravessado na porta. Ele aparece no meio da sala de reunião e diz: Shalom Aleichem. Paz seja convosco. Não tinha porta, não tinha janela para entrar. Mas ele sentou e comeu. Olha que coisa legal. Tem muita coisa legal aí. Mas depois de ressurreto, depois de ressuscitado, come e bebe. Agora o que acontece com o que come e bebe, não sei te falar. Mas não fica doente, não tem dor, atravessa as paredes. Imagina, tem que ser santo, porque imagina o homem do jeito que ele é hoje se ele atravessar as paredes. Tem uns que tentam, né? De vez em quando você vê alguém batendo a cara na parede, está tentando. Vidro, né, Rebson? Tem gente que bate na porta do banco, acha que já está com o corpo transformado. Vou sacar dinheiro. Abre a porta. Você ainda não está num corpo transformado. Quando tiver, você entra, sem cartão. Mas hoje não dá. Então, o que aconteceu, ou seja, o que vai acontecer, já aconteceu. Tudo nas Escrituras que vai acontecer, já aconteceu. Daniel, nós temos aqui um sonho de um rei. Um sonho de um rei. E o rei, numa noite que ele dorme e sonha, ele vê o livro de Apocalipse praticamente todo. Olha que coisa tremenda. Então, vem cá. Yohanan não teve uma revelação no livro de Apocalipse? Yohanan, João. Mas quando João teve uma revelação, esse rei já tinha tido a revelação. Pensa, que coisa tremenda. Então João não foi o primeiro. João não foi o único, né? Então Daniel capítulo 2, versículo 1, é a introdução. Se você não entender Daniel 2:1, não adianta ler o livro que você conhece como Apocalipse, que na verdade ele se chama Rit Galut, no hebraico, tá bom? Esse livro se chama Rit Galut, o livro de revelações. Entendendo o Apocalipse em Daniel, você vai conseguir ter uma panorâmica melhor do livro de Apocalipse. Vamos tentar então? Vamos ver se a gente consegue transmitir isso para vocês.
Apocalipse em Daniel, no capítulo 2, versículo 1, está assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor ficou perturbado por uma série de sonhos que tivera e não conseguia dormir. Conhecido aportuguesadamente como Nabucodonosor, esse rei, o rei da Babilônia, quando justamente Daniel e seus 3 amigos estavam no cativeiro babilônico, esse rei tinha muitos magos e adivinhas e feiticeiros. Ele acorda pela manhã perturbado e diz: chame meus magos e todos os meus feiticeiros. Chamou e disse: eu quero que vocês relatem o que eu sonhei e traduzam o meu sonho. Os feiticeiros disseram: Majestade, não existe homem na terra que vai dizer o que você sonhou. É impossível nós sabermos o que o Senhor sonhou. Revela-nos o sonho e nós revelaremos o que está nele. Mas como o rei era muito inteligente, ele falou: eu revelo o sonho, vocês mentem para mim, me ludibriam, falam que deu a tradução e saem de boa. Vocês são os feiticeiros, os espertões. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um prazo para vocês. Se nenhum de vocês trouxerem para mim a tradução, ou melhor, vierem me contar o que eu sonhei e já trouxerem convosco a tradução, todos, eu quero todos os meus feiticeiros, todos os meus adivinhas, todos os magos que trabalham no meu reinado, sejam mortos. Eu vou usar um termo bem brasileiro. A batata assou. Os feiticeiros eram de Araque, porque eles não conseguiam desvendar o sonho, o mistério perfeito. Só que tem um detalhe. Quando ele manda juntar os feiticeiros, os adivinhas, teve um que foi no bolo. Daniel. Mas por que Daniel foi junto? Quando o encarregado de juntar os feiticeiros, os sábios, os bruxos, chega em Daniel e fala para ele: o rei expediu um edito e é para matar todos vocês. Vocês conhecem Daniel da Bíblia como profeta. O judaísmo não tem Daniel como profeta. Daniel não é tido como profeta. O judaísmo não chama Daniel de profeta, chama ele de Hahan. Hahan é um sábio. Mas por ser sábio, por ter uma sabedoria divina nele, ele foi contado com os adivinhos. Quando o cidadão chega para chamá-lo, diz: vem para cá porque você vai aguardar a morte. Ele diz: ô cidadão, como que você está me levando para a morte? Se eu nem tive a oportunidade, nem fui consultado, se o meu Deus pode me revelar o sonho do rei. A mensagem foi até o trono, mandaram um mensageiro, e o mensageiro disse: olha, aquele Daniel, aquele hebreu, aquele que está no cativeiro aqui, que está aqui no cativeiro babilônico, disse que pode consultar o Deus dele. Então foi-lhe dada a oportunidade, então consulta teu Deus. Ele corre lá e chama seus 3 amigos, que é traduzido como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas que na verdade o nome deles, esse nome é babilônico, né? Tem o nome deles hebraico aqui na escritura.
ele chama os meninos, convoca eles para uma oração, para buscar do Senhor. E eles entram em oração e começam a buscar Hashem, e o Eterno revela para ele. Mas olha aqui um versículo importantíssimo. Como detectar que realmente essa passagem ou esse texto é apocalíptico? Então eu sempre ensino regrinhas para vocês, e eu quero que vocês fiquem atentos, porque um judeu, você é um Yehudi, você é um judeu, ele tem que ficar atento a cada palavra do versículo, porque a resposta às vezes está no próprio versículo. Então vamos ver o versículo de número 29, que está escrito assim, ó, anterior. No entanto, Daniel disse, entre parênteses, eu acrescentei no versículo, tá? Para ficar mais claro, senão eu tinha que citar o versículo anterior e aumentar muito isso aqui. No entanto, Daniel disse, existe um Deus no céu que desvenda mistérios, e ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no Aharit Hayamim. Então, se você tiver com uma Bíblia tradicional, você não vai ver essa palavra lá. Você vai ver provavelmente nos últimos dias. Mas o termo certo é Aharit Hayamim. Quando essa palavra aparece, ela está dizendo Aharit Hayamim, traduzido é últimos dias. Ou eu poderia traduzir como no tempo do Apocalipse. O versículo por si só diz isso, mas quando fizeram a tradução, colocaram nos últimos dias. Último dia de quê? De quando? Por quê? De onde? Por isso que as palavras não podem ser traduzidas totalmente, porque isso traz muita diferença na tradução final, na interpretação do texto final. Vamos em frente então? Vamos lá, agora sim? Daniel, do capítulo 2, do 21 a 33. Chega Daniel perto do rei e diz, o Eterno me revelou seu sonho. Mas Daniel muito inteligente. Muito inteligente. A mesma fala que os bruxos usaram, ele usou. Ele chegou na sala do rei e disse, rei, é impossível que qualquer homem da terra traduza seu sonho. É impossível que qualquer mago, qualquer feiticeiro, qualquer adivinha traduza o teu sonho. É impossível que revele o seu sonho. Mas, rei, não a mim, mas existe um Deus nos céus que me disse o que foi que o Senhor sonhou. Olha aqui que é honrar o seu Deus. Baruch Hashem, ele honrou ao Eterno, ele não disse, eu vou revelar o sonho para o Senhor. Não, ele honrou o Criador. Então ele chega e diz para Sua Majestade, teve a visão de uma estátua muito grande, extremamente brilhante. A cabeça da estátua de ouro fino, o peito e os braços de prata, o tronco e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés parcialmente ferro, parcialmente barro. O livro de Apocalipse está estruturado, embasado, alicerçado nessa estátua da visão do rei da Babilônia. Todo o conteúdo mais pesado do livro, mais complexo do livro, está aqui. Mas quando ele disse isso, a cabeça é de ouro, o peito é de prata, a cintura é de bronze, as pernas são de ferro e os pés, ferro e barro. Então aqui tem muitos segredos. Eu reduzi ao máximo, compactei, para tentar expressar para vocês o que o rei da Babilônia, com o povo hebreu cativo lá por 80 anos no cativeiro babilônico, o que o Eterno mostrou para ele através de um sonho. Olha que coisa tremenda, mostrou para um homem que estava com o seu povo no cativeiro, como escravo. Vamos começar a entender? Vamos lá. Então está escrito assim, olha lá, ó. Pode seguir. Ouro,
a cabeça da estátua representa uma das 4 galut. Alguém sabe traduzir a palavra galut? Exílio. Anota aí. Galut, exílio. Então, uma das 4 galut, ou seja, um dos 4 exílios, é o chamado Bavel, que é o exílio da Babilônia, onde eles estavam. Onde eles estavam. E o símbolo da Babilônia é um leão com asas. Se você pegar os murais de pedra entalhado, lá onde ainda tem vestígios em alguns museus, você vai encontrar um leão com asas, que é o símbolo de Babel, símbolo da Babilônia. Lá, o peito de prata e os braços de prata representa a segunda galut, que é chamado no hebraico de Madai. O que é Madai? É o Império Medo-Persa, segundo exílio, que é representado por um urso. O terceiro, que é a parte aqui da cintura, ele viu uma cintura toda de bronze, representa Yavan, que é a terceira galut chamada Grécia, que é representada por um leopardo. As 2 pernas de ferro está chegando em nós. É o império de Edom. Vocês hoje estão aqui em Franca, na Kehilá Beit Shalom, porque vocês estão no exílio edomita. Se não houvesse o exílio, essa sinagoga não estaria aqui. Porque fora do exílio, não há sinagogas fora do Eretz Israel. Fora da terra de Israel, não pode haver sinagogas. Somente no exílio. Então, quando terminar o exílio, as portas da Beit Shalom vão se fechar. Não haverá Beit Shalom em Franca mais. E nenhuma outra congregação em qualquer cidade do mundo mais. Porque aí vai se cumprir aquilo que está escrito para o milênio. E todos subirão para a festa de Sukkot e adorarão o rei. Eita Deus! Você vai congregar lá em Jerusalém. Como assim, Hiroshi? E a pandemia não pega mais. Covid passar perto de você, você ainda dá um espirro nele. Né? Você está num corpo transformado. Hiroshi, mas nós vamos de avião. Não. Você transpõe distâncias e paredes. Você voa. Mas eu nunca vi Yeshua voando. Leia melhor a Bíblia. No último dia ele estava ministrando para os servos ali, para os discípulos, para os talmidim, e de repente eles dizem que uma nuvem chegou perto dele, e ele foi falando e foi subindo, foi falando e foi subindo. Você também vai poder dar uma voadinha. Eu sei que tem gente que já anda voando mesmo, mas você vai voar melhor naquela época, entendeu? Hoje você anda meio perdido, mas naquela época vai voar não são mesmo. Então veja só, Edom, domínio romano, 4ª galut, 4º exílio. Ok? Por isso que as festas, tem festas que terminam lá em Jerusalém, mas tem mais um dia aqui. Tem festas que lá é 7 dias, mas aqui é 8. Porque estamos no exílio. Só quando terminar o exílio, quando nós sairmos da escravidão, você é escravo de Roma. Nossa, como é duro ouvir isso, né? Estamos sob o governo espiritual de Roma. Isso é Apocalipse. É o último governo para a abertura das portas para o Apocalipse final. Para a entrada do milênio, ou melhor, para o final do Apocalipse. Então veja só. É representado, olha o bichinho, como que o bichinho mudou. Era leão, era urso, era leopardo, agora virou dragão. Lascou. Você vê que a situação não está boa para o nosso lado. Mas se você pegar a tradução lá do Apocalipse, vai falar que é um tigre de quantas cabeças, não sei, mas é um dragão, é um bicho multiforma, tá?
ferro e barro, os pés, continua dentro do quarto exílio, porém, o ferro, alguém já viu soldar ferro com ferro? Ferro com ferro fica certo. Se você soldar o ferro, dá liga, estou dizendo. Ferro com ferro dá liga. Alguém já viu soldar ferro com barro? Não? O que quer dizer os pés? Está dizendo que na quarta Galutz, no quarto exílio, os governos mundiais vão se unir contra Israel. Mas que não vai ter uma liga perfeita, não gruda. Não concorda 100%. Não vão estar em sintonia. Esse é o pé. Agora pergunta para mim, Roche, na cabeça eu sei que estamos porque já passamos pelo governo babilônico. No peito também não, porque já passamos lá por Medo-Persa. Também não estamos no Yavan, porque também já não estamos mais na cintura. Nós estamos nas pernas ou nos pés? Nós já estamos entre a perna e o pé. Porque as pernas já passou. Nós já estamos fazendo a curva ali para entrar nos pés. Por quê? Os governos já estão se unindo contra Israel. E a união não está sendo perfeita. Olha lá, ó. Hamas bombardeando. Aí daqui a pouco o Brasil talvez não concorda, mas de repente a Itália fez uma passeata ontem, com as bandeiras de Israel não concordando. Mas daqui a pouco um outro país da Europa também não concorda, mas outros dois concordam. Então já é os pés. Não está tendo liga, não está tendo concordância. Mas tem um detalhe que você não está se atentando. Se nós já chegamos nos pés, é porque o tempo já acabou. Praticamente já não tem mais nada para se cumprir. O tempo praticamente está se esgotando. Mas espero que você já vai entender isso. Então vamos seguir as duas pernas. Por que tem duas pernas de ferro? Porque é um lado ocidental do governo do Império Romano e o lado oriental do Império Romano. Mas vamos entender então por que é um leão com asas, por que é um urso, por que é um leopardo e por que é um dragão. O que a Bíblia está falando? Babel representa o leão com asas. Babilônia. Esse rei que nós citamos aqui, o Nebuchadnezzar, esse rei, o nome dele é difícil, né? Nebuchadnezzar. O rei Nabucodonosor foi poderoso demais. Por isso, ele é representado por um leão com asas. Ou seja, tem força e rapidez. O que esse governo de Nabucodonosor fez? Ele teve uma tomada de poder tão rápida, não deu tempo dos inimigos pensarem. A hora que eles pensaram, ele já tinha dominado. Dominou. Dominou os países vizinhos e foi tomando conta de tudo. Ele foi tão forte que não tinha quem se levantasse contra ele. Então aqui eu peguei uma estátua que está no museu. Ó, uma estátua esculpida na pedra de um corpo de leão com a cabeça do rei Nabucodonosor. Ó. Então eles tinham... Esse era o símbolo do governo. Olha como que Deus faz tudo milimetricamente. O homem pensou que criou um símbolo. Não dá assim a impressão? Foi o homem que criou o urso, criou o símbolo do urso para esse governo. Não. Deus já deixou preparado. Até no sonho já estava, do rei. Então, ele quis dizer que a Babilônia era um governo que ia ser insuperável. Um leão, sendo o rei hoje dos animais, com asas, incomparável, invencível, ok? Ou indestrutível. Era isso que queria dizer. Mas já o segundo governo, que é o Medo-Persa, é um urso. Por que urso? O urso já é mais fortinho, bem cheinho. A gente não pode usar termo gordo, entende? Ele é cheio. Porque o urso come, dorme. Por isso tem alguns irmãozinhos que são chamados de urso, né? Não, você está parecendo um urso, irmão. Come, dorme, come, dorme. Então, é um urso, né? Está hibernando. Por que o segundo governo
o Medo-Persa é chamado de urso? Porque é lento. Então as conquistas dele desenvolveu-se lentamente. Mas se você for estudar nas escrituras, está dizendo que esse urso carregava 3 costelas na boca. 3 ossos de costela na boca. Olha lá os ossinhos pendurados na boca dele, ó. Significa que o governo Medo-Persa, com toda a sua lentidão, passou por cima daquilo que parecia ser invencível. Tomou a Líbia, tomou o Egito e tomou a Babilônia. O urso é forte, com força, grande pra caramba. Uma unha de um urso chega a 13 centímetros, 15 centímetros. Quando eles falam abraço de urso, se o urso chegar a abraçar um homem, ele consegue tirar o pulmão do homem pelas costas. E na hora que ele finca a unha lá dentro do cidadão, que ele puxa para cima, ele vem abrindo tudo e sai tirando para fora. Então pensa a força que tem um animal desse. Então é lento, mas é forte. Então ele vem e derruba os 3 governos, babilônico, egípcio e Líbia. Aí a gente vai para a Grécia, que é representado pelo leopardo, mas diz que esse leopardo tinha 4 cabeças e 4 asas. Olha como que Deus trabalha. Deus usa uma simbologia que se você não estudar, você não vai entender nunca. É muito código. Então não basta você ler o texto, você tem que entender o que está escrito. Por que ele tinha... Por que um leopardo? O leopardo na corrida, irmão. Vamos usar uma frase para o leopardo? Já viu aquela frase que fala, se correr, o bicho pega. Se ficar, é o leopardo. Você pode correr, subir numa árvore, pular no lago, você pode virar do avesso, que o bicho te alcança. Não, ele sobe em árvore. É um trem de louco aquilo. O que é aquilo? Então o leopardo, com 4 cabeças e 4 asas. 4 cabeças e 4 asas significa que ele é um animal veloz, com domínio de grande expansão. Esse governo da Grécia foi expandindo pela Europa, tomando tudo. Chegou até na Índia e foi dominando todos os povos. Governando e mandando em tudo. Destruindo os governos. Tomando seus governantes, matando seus reis e tomando posse dos governos. E ele foi dominado por Alexandre o Grande. Alguém já viu falar? Tem filme dele aí, você vai lá no Netflix, tem filme do Alexandre o Grande. Inteligentíssimo. Um perito em guerra. Mas era muito jovem. Quando ele assume o comando, Alexandre era um garotão, talvez 20 e poucos anos, e ele tinha um defeito. Inteligentíssimo, mas gostava de um carotinho. Tomava todas. Menino bebia, que não era brincadeira. Do jeito que era inteligente, era alcoólatra. Vocês estão ouvindo aí? Os irmãozinhos aí que gostam de destilado. Vocês estão ouvindo, irmãos? Alexandre o Grande foi-se. Não vai também, não. Para com o destilado. Não é Rebetsen. Assim como os reis editavam normas, a Rebetsen editou uma norma aqui também. Nós estamos vivendo nessa era ainda, tá vendo? Olha lá. Alexandre o Grande, um homem que tinha tudo para dominar o mundo praticamente, deve ter morrido de cirrose. O cidadão morreu bêbado, de tanto beber, morreu, 32 anos de idade, no ápice do governo. Tinha tudo para ir para frente. Mas vamos lá. O que são as 4 asas? Ele tinha 4 generais, os homens de guerra, que comandava toda essa estratégia poderosa. Os 4 generais sentaram e disseram, nós vamos dividir todo o poder que nós temos. E cada um vai ter o seu próprio reino. Por isso, o leopardo aparece nas visões com 4 asas. São 4 generais e 4 governos que saem de um governo. Tudo tem uma explicação lógica. Olha que legal isso aí. Mas não chegamos lá ainda, só estou explicando o contexto. Estou passando pelo caminho para não deixar um vácuo atrás. Ok? Então vamos lá. Agora nós chegamos na onde? No dragão, Roma. Diz que
Nabucodonosor viu um dragão e ele tinha 10 chifres. Esse era chifrudo mesmo. Muito chifre para um bicho só, né? Mas olha que legal. Lá no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 8, está escrito: havia um chifre com olhos semelhantes aos olhos humanos e o chifre falava. O cara, além de ser chifrudo, tinha um que aí falava ainda. Imagina o chifre falando. Você passa perto do cão e ele falava: oi, sai de mim, jacaré. O chifre falando. O negócio é meio bruto, não é? Então, olha lá, com a sua boca ele falava com arrogância. Os 10 chifres é um resumo dos governos egípcios, assírios, babilônicos, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, os reinos penetrados em Roma, ou seja, ali era uma junção de todos os reinos. Mas tem um detalhe importante aqui. O dragão, o Edom, o exílio que você está vivendo hoje, esmagou, sumiu, extinguiu com todos os impérios que haviam na terra. Onde você vai hoje, é Roma que está dominando. Então, se você for, deixa eu falar com muita cautela isso aqui agora. Se você for na Índia, você vai encontrar igrejas de Edom. E como a gente precisa, abre aspas, a gente não, Edom precisa agradar a todos, você vai encontrar templos lá com entidades da Índia dentro do templo de Edom. Eu estou falando em código, vocês estão entendendo, né? Senão eles me processam. Então eu tenho que falar em códigos aqui, porque estamos transmitindo ao vivo. Então a maioria das entidades que vocês veem lá no templo, aqueles nomes que você vê lá, são entidades agradando alguma divindade de algum lugar do mundo. Em cada lugar que chega, é uma entidade que é colocado um nome bonito, Santo Agostinho, blá, blá, blá. São não sei o que das quantas. Mas se você for lá na raiz, é uma entidade pagã de um dos impérios que foram destruídos. Estou entendendo? Eu compliquei um pouquinho, porque não tem como eu sair dessa. Quando a gente não transmitia, eu rasgava o verbo, mas agora eu não posso mais. Agora eu sou vigiado, né? Então, tem que ser com calma. E olha só uma coisa. Nós estamos debaixo do império que destruiu todos os impérios. Se esse império destruiu todos os impérios, então ele está acima de Alexandre o Grande, da Grécia, da Babilônia, do Egito. É por isso que esse governo edomita já tem 2000 anos. Quase 2000 anos. Os outros duraram 200 anos, 100 anos, 80 anos, 300 anos, 400 anos, sei lá quanto tempo. Não pesquisei sobre isso. Mas esse edomita já está na casa dos 2000 anos de domínio. Muito forte. Muito forte. Então, quando o rei viu toda a estátua, a cabeça de bronze era ele, a cabeça de ouro era ele mesmo. Já estava consumado. A cabeça de ouro já estava consumada. Agora a parte de prata, bronze, ferro e barro era profecia, que ainda ia se realizar. E vocês são a geração dos pés de ferro com barro. Ou seja, vocês pegaram o final da história. Vamos falar em hebraico? Vocês pegaram o Aharit Hayamim. Olha por que está escrito Aharit Hayamim, Daniel? Porque nós somos a última geração da última galut, do último exílio. Por isso que eu falo, se apegue à Torá, se apegue às Escrituras, não dá tempo. Você não vai achar lugares que ensinam as Escrituras da forma que nós ensinamos, da forma que o judaísmo ensina. Então Deus revigorou, deixou vir à tona novamente o judaísmo, para que as pessoas tenham a chance de entender exatamente o que está escrito.
Agora, vamos continuar aqui um detalhe importante, ó. Eu friso esse versículo, eu coloquei aqui embaixo, ó. Olha lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Se você pegar uma Bíblia de tradução comum, tradicional, uma João Ferreira de Almeida, por exemplo. Alguém tem uma aí? Tem uma aí? Achou? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Numa Bíblia tradicional, na tradução João Ferreira de Almeida, vamos ouvir o que está escrito. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira. Amém. Mas vamos na primeira parte. A vida desse iníquo. Sim. É isso? A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Mas como ficou difícil? A pessoa que não tem conhecimento de causa, a pessoa que não estuda judaísmo, a pessoa que não estuda o texto nos originais, ela nunca vai saber o que está escrito ali. Nunca vai detectar o que está escrito nesse texto. Quando você pega uma tradução mais próxima dos originais, quando você tem uma Bíblia mais próxima dos originais, então vai estar escrito o seguinte na sua Bíblia, ó. Quando esse homem que invalida a Torá vier. Mudou tudo. Aí na Bíblia está escrito a vinda do iníquo. A vinda do iníquo. Hã? Fica muito difícil você entender o que está no texto. Está escrito, quando esse homem que invalida a Torá vier. Todo homem que subir no altar de uma igreja e falar que está vivendo só na graça e que não existe mais a lei, ele já está com o espírito do anti-Mashiach. Ele já faz parte do contexto do anti-Torá, porque a Torá é o Mashiach. Então, o que está escrito aqui no texto, olha lá, quando esse homem que invalida, o que é invalidar? Irmãos, estamos na graça, a graça te basta, irmão, não precisa de mais nada, aquilo que ficou no passado, as leis, aquilo de Levítico, aquilo esquece, irmão, aquilo ali já é arcaico. Tem igreja, não, mas 99% das igrejas batem nessa tecla, que já ficou no passado. É exatamente esse cidadão que está falando em 2 Tessalonicenses 2:9, o anti-Torá. Quem é esse? Esses homens estão preparando o caminho do anticristo. Nós, as sinagogas do mundo inteiro e algumas denominações muito raras, estamos preparando o caminho do Mashiach. Então são duas vertentes lutando. Uma, apresentando o anti-Mashiach que está chegando, que vai ser revelado o homem do pecado, aquele que se afasta de tudo que se chama Deus, está escrito, virá o homem da iniquidade. Aquele que se afasta de tudo que se chama Deus. Ele há de vir. Está na Brit Hadashah, no Novo Testamento. É esse homem que está aqui. E todos os líderes espirituais que baterem nessa tecla estão com o espírito do anti-Mashiach. Mas quando nós ensinamos em nossas sinagogas do mundo todo que o Mashiach, que nós estamos ouvindo os passos do Mashiach, nós estamos através da Torá preparando o caminho do Mashiach e não do anti-Mashiach. Ficou claro até aí? Então vamos terminar aqui assim, ó. Vamos lá no livro de Daniel. Ó. Daniel 2,34 diz. Aí, Daniel continua revelando o sonho, porque ele vai falando por porções, ele vai trazendo interpretações, não tinha como eu ler tudo, é muito grande, é muito assunto, muito código. Mas aí eu já fui lá para o 2,34 e Daniel humildemente olha para o rei e diz assim, Sua Majestade, enquanto a Sua Majestade observava que a estátua estava montada, uma pedra
uma pedra se soltou, sem nenhuma mão humana, e atingiu os pés de ferro da estátua. E os fez em pedaços. Por que a pedra não atingiu a cintura? Por que a pedra não atingiu as pernas? A pedra só podia atingir os pés, porque é um governo derrotando um outro governo. O que já estava para trás, das pernas para cima, já tinha sido derrotado. Não se derrota o que está derrotado. Tem que derrotar o que está na ativa. E o que está na ativa é o governo romano, o Edom, o quarto Galut. A pedra lançada sem a ajuda de mãos humanas, quem é? Vamos ver quem é? Vamos lá. A pedra lançada está lá em Atos 4:11. Este é Yeshua, a pedra rejeitada por vocês, aquela que Nabucodonosor já tinha visto há 1500 anos atrás. O apóstolo está escrevendo aqui. Hã? Vocês não sabem quem é a pedra? Nabucodonosor na Babilônia já viu ela. E Yeshua já tinha descido voando e acertado os pés da estátua. Yeshua está em todo o Velho Testamento, em toda a Primeira Aliança. Olha que perfeito. Mas se nós quisermos comprovação e fazermos um midrash, vamos fazer um midrashinho aqui? 1 Coríntios 10:4. Olha aqui. Mas essa pedra voou e bateu no pé, ela voa, ela anda, ela flutua. É. Foi cantado um louvor aqui a semana passada de um conjunto brasileiro aí, que era o Deserto, não é, Lê? Lá narra um pouquinho, não está muito dentro do nosso contexto, mas fala sobre a pedra, né? 1 Coríntios 10:4. E beberam da mesma bebida, da parte do Rua, porque eles beberam da pedra. Que pedra? A que esmiuçou os pés da estátua. Mas essa veio voando, sem ajuda de mãos. Voou. Mas olha o que está escrito aqui. Da rocha enviada pelo Rua. E que a pedra o quê? Eu fiquei a vida toda na igreja, ninguém falou para mim que a pedra andava. Mas é uma lógica. O povo sai do Egito. Não tem água no deserto. Eles clamam a Moshe. Moshe, estamos com sede. O Senhor envia a pedra. E a pedra jorra água. Imagina você andar 10 quilômetros no calor do deserto, 50 graus de temperatura, e a criança olha para você e fala, mãe, oi, quero água. Se a pedra tivesse parado 10 quilômetros atrás, você ia falar, não é possível. Aí você ia 10 e 10. Mas se você andasse mais 20 quilômetros para frente, a criança dissesse, mãe, quero água. A pedra já tinha ficado uns 30 quilômetros. Olha como é lindo isso. Eles andavam, as tribos andando, e a pedra andando aqui do lado, jogando água. Como assim? Como assim? A mesma pedra que voou e bateu lá nos pés da estátua. Está escrito, não fui eu que escrevi. Eu errei na digitação, mas está escrito. Eu aumentei e tirei letras, mas não alterei o texto. Olha o que está escrito. A rocha enviada pelo Rua, pelo Espírito, e que o seguia. Na tradução tradicional está escrito isso? Será que está escrito isso? Ah? Na do João Ferreira está escrito isso? Confere para mim. Então olha só. A rocha enviada pelo Rua e que o seguia. Olha essa tradução que está escrito. E essa rocha é o Mashiach. A mesma coisa? E beberam da mesma bebida espiritual,
pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Puxa vida! Pensa nisso. O cidadão andando no deserto, Maurício. Andando no deserto, andando no deserto, andando no deserto. E o Machia estava caminhando com eles, mas em forma de pedra. Que isso? 30 anos na igreja, nunca ouvi falar nisso. Não é, Paulo? 30 anos, ninguém falou para nós que a pedra estava andando. Que a pedra era o Cristo, era o Machia. Então vamos lá. A pedra o seguia e essa rocha, essa pedra era o Machia. A pedra que irá destruir o quarto exílio, o quarto cativeiro edomita, para dar entrada ao milênio, é o Machia. E ele está dizendo, quem é que vai governar os pés de ferro com barro? Quem vai governar os pés de ferro e barro é o anti-Machia. O Cristo vem, o Machia vem, destrói o governo e com o sopro da sua boca destrói o anti-Machia, o anticristo. E ele assume o trono no terceiro Beit HaMikdash, em Jerusalém. Nós somos transformados. A igreja casa com ele na porta leste, na entrada da porta leste, que está registrado no livro de Ezequiel, capítulo 8. Ali acontece as núpcias da igreja com o Machia. Assume o terceiro templo, nós entramos para a era milenar. Olha que perfeito. É lindo. Então, olho no tempo. Se vocês veem que Roma, que os edomitas, que está sendo feita uma aliança maior do que já está sendo feita, que eles estão se levantando contra Israel, que eles estão fazendo o cerco, porque o alvo hoje não é a estátua na Babilônia. Hoje o alvo é o Eretz Israel, a terra de Israel. Se vocês verem que está sendo feito o cerco, se preparem, porque a pedra vai ser lançada para esmiuçar o governo edomita, que está suprimindo, está sustigando, oprimindo Israel. Ok? Então nós temos que orar, buscar, compreender, entender. Agora sim, agora que vocês entenderam a entrada, ok? Isso aqui é uma introdução do livro de Apocalipse. Agora sim, nós podemos dar um estudo sobre Apocalipse. Porque você viu a introdução, o prefácio da história. Amém? Foi compreensível? Amém? Então, é muito bonito você ver como que Deus age. É por isso que nós temos que ver os códigos, ver a simbologia que ele usa, os símbolos, como que Deus usa a simbologia. Isso tudo é muito importante, porque são fatores que indicam o que está acontecendo, o que vai acontecer. Perfeito, perfeito. Está escrito na Brit Hadashah, olhai para a figueira, quando seus ramos já estão tenros. O que é um ramo tenro? Verde, saudável, soltando brotos. Agora, diz para mim, como está Israel hoje? Nunca a figueira esteve tão viva, tão tenra como agora. Nunca Israel experimentou o mover do eterno, como estão experimentando agora. Nunca Israel foi invencível, como está sendo agora. Nunca o planeta Terra aceitou a Torá como está aceitando agora. Nunca se viu tantos judeus como está vendo agora. Eu passo meu olho aqui, eu acredito que quase a metade dessa sinagoga é judeu de sangue. É só você fazer seu DNA que você vai descobrir. Eu nunca imaginei que fosse. Quando os irmãos de Portugal começaram a falar para mim, você não fez teste, você não fez teste. Eu falei, não fiz. Eu comecei a falar, não fiz, porque eu não sei como, tal, achei dificuldade.
lá de Portugal, eles me mandam, solicitam o kit dos Estados Unidos, vem parar aqui. Eu faço o teste de coleta, mando de volta para os Estados Unidos. Aí eu vou descobrir que eu tenho um DNA de judeu ashkenazi. Nunca passou pela minha mente que eu pudesse ter origem. Aí eu olho no teste, tem 84,5% europeu. 84,5% é muito. Eu ligo para o Rabino Bonney Kassad, um dos meus mestres por rabinato, e eu faço uma videoconferência com ele e digo, olha, o percentual aqui foi pequeno. É considerável isso dentro do judaísmo? Ele deu uma risadinha e falou, você tem muito mais do que isso aí. É que aí, quando nós formos pegar isso aí para fazer os cálculos de região, quantos por cento você tem, você nem tem noção de qual o seu percentual de judaico que você tem no sangue. É muito acima desse teste. Então, veja só, eu me surpreendi e eu tenho certeza que aqui dentro, grande parte de vocês são judeus e não sabem. Então, nunca veio à tona tantos judeus na terra. Olha como Deus espalhou. Deus espalhou pelas nações. Agora, se você não tiver o DNA, Shaul Shaliach. Shaul Shaliach. Paulo, o apóstolo, o emissário. A palavra apóstolo é em hebraico Shaliach. Shaul Shaliach, o apóstolo, o emissário, Paulo, ele diz que se você estiver circuncidado no coração, você já é um Yehudi. Então não importa. Com DNA ou sem DNA, você é um judeu. Você é uma judia. Não é lindo isso? É lindo, Baruch Hashem. Louvado seja o Santo Todo-Poderoso, que na sua infinita misericórdia nos concedeu o privilégio de entendermos, compreendermos as Escrituras, para que possamos colocar em prática em nossa vida aquilo que nós estamos aprendendo. Porque se vocês aprenderem e colocarem em prática, acontecerá convosco o que tem acontecido com muitos aqui dentro dessa casa. A vida de vocês melhorará a qualidade. Em o nome de Yeshua HaMashiach, eu vos abençoo. Amém. Yevarecha Adonai veishimerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai, Adonai panavelecha. Veasem lecha. Shalom.